a manchete em todo o planeta fora Brasil é o ataque da Índia ao Paquistão, a resposta do Paquistão, todo mundo meio de cabelo em pé com esse ataque. Tá? Essa aqui é a manchete de ontem, do New York Times. Índia ontem, já bem tarde, não, essa madrugada, Índia ataca o Paquistão 2 semanas após ataque terrorista na Caxemira. A manchete do New York Times de agora, diz: Índia ataca Paquistão, mas disse, há informações de que ela teria perdido jatos no ataque por conta do contra-ataque ou da defesa antiaérea paquistanesa. A manchete no The Guardian é: primeiro-ministro do Paquistão autoriza Forças Armadas a empreender ações correspondentes, né, no território indiano, após ataques da Índia matarem 26 pessoas. Explica para nós aí por que está todo mundo tão alarmado aí com essa escaramuça entre 2 países atômicos. Mauro, eu acho que a gente tem que ver o que está envolvido nessa disputa. Primeiro, a questão local, eu digo a questão geopolítica regional ali entre Índia e Paquistão, e depois o que isso implica na lógica da disputa global, da disputa leste-oeste e tal. Eu digo isso porque a gente tem que tentar entender essas disputas na Ucrânia, em Gaza, tal, qual é a articulação que ela tem com a grande disputa global Estados Unidos e China. Num momento de tensão, de disputa de poder entre 2 megapotências, todo o conflito regional acaba influindo. A eleição da Venezuela tinha a ver com esse conflito global, assim como outros conflitos. Primeira questão estritamente local. O Paquistão e a Índia eram colônias britânicas até 1947, até o imediato pós-guerra. No pós-guerra, junto com a descolonização de grande parte do que chamava Terceiro Mundo, a Índia consegue a sua independência e o Paquistão era uma parte dessa colônia britânica, se desmembra, é feito um grande acordo e a população majoritariamente muçulmana daquela região forma o Paquistão. Eu digo majoritariamente porque você tem outras credos e outras etnias. Mas nessa separação houve um pedaço que é Caxemira, que é uma região que foi partilhada que fica entre os 2 países, que é a Caxemira. Uma parte dela, grande parte, ficou com a Índia, 2/3 da população ficou com a Índia e uma parte com o Paquistão. A ideia da ONU, em 1947, eles chegaram a aprovar uma resolução, e isso está aí, era que houvesse na região um plebiscito para ver a quem a população queria se vincular. Esse plebiscito nunca foi realizado e a disputa por Caxemira envolveu, desde os anos 40, situações de confronto, de guerra aberta entre o Paquistão e a Índia. Essa situação voltou a ocorrer agora nesse quadro de mega tensão global. E ocorre nessa questão global em que tanto a Índia quanto o Paquistão têm políticas externas, eu não digo ambíguas, mas olha só o que acontece. Aí a gente conclui o que está falando. A Índia faz parte do BRICS. Ao mesmo tempo, o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, é um estadista ambíguo também, porque ele agora, um mês, um pouco mais, ele foi recebido com Donald Trump e fez acordos comerciais com os Estados Unidos, em que os Estados Unidos levantaram a política de tarifas na Índia. Quer dizer, os Estados Unidos tinham colocado tarifas de 26% inicialmente naquele bloco de taxações que os Estados Unidos estavam colocando contra todo mundo. Depois dessa visita do Modi, eles fizeram um acordo comercial que não vai haver tarifas, as tarifas vão ser muito baixas em relação à Índia. E o Modi se aproxima dos Estados Unidos. E ele fica nesse jogo, por ser um país, como eu falei agora há pouco, um país baleia, uma vasta área territorial, uma população muito grande, mas, além de tudo, a Índia é uma potência industrial, uma potência de indústria sofisticada, de indústria de software, uma potência cultural, cinematográfica, além da sua cultura milenar e tal.
mas a Índia se dá o luxo de ter essa política que ela tem uma diplomacia muito autônoma em relação aos blocos que estão se colocando. Ela não quer se vincular à China como uma potência subordinada. Então, ela fica nesse jogo. O Paquistão, por sua vez, está na fila, solicitou a entrada no BRICS. Agora, o Paquistão é um membro externo da OTAN. Ele não está afiliado à OTAN, mas ele tem um acordo com a OTAN, que é uma vinculação não oficial, mas uma vinculação, é como se fosse um braço amigo da OTAN, tem um nome específico, é aliado extra-OTAN, esse é o nome. Ele é aliado da OTAN e está na fila para entrar no BRICS. Então, o mundo é muito complicado, e o mundo ali é complicado porque o Paquistão também é um país, embora não tão grande como a Índia, tem 200 milhões de habitantes, disputa essa área, foram potências integradas juntos. Tem um agravante, os dois são potências nucleares, né? Os dois têm bomba atômica. Isso não quer dizer que vai haver um conflito atômico entre ambos, mas aquilo é conflito de cachorro grande, não é uma guerra localizada. A gente vai falar, não, são dois países pequenos. Não, são dois grandes países em algo que pode comprometer ou se colocar como ruído na articulação do BRICS. Especialmente isso. Um grande aliado do Paquistão, um aliado militar, tem sido a Turquia. Eles têm um acordo, uma joint venture, para a produção de caças de última geração. A Turquia tem uma indústria aeronáutica muito desenvolvida. Então, o fornecimento de armamento com troca tecnológica e tal, é um acordo recente que está em andamento. E a Turquia é outro país que pertence à OTAN e é aliado do BRICS. A Turquia também, o Erdogan, também tem uma política muito ambígua nesse conflito leste-oeste. Então, a gente está vendo florescer ali, no núcleo territorial, vamos dizer, quase na área do China e Rússia, na área preferencial, na área territorial de dois grandes países do BRICS, do núcleo do BRICS, um conflito muito sério que a gente vai ter que ver o desenvolvimento das alianças que vão ser feitas. Para além disso, o atentado terrorista cometido, ainda a gente não sabe se foi pelo governo paquistanês ou se foi por grupos independentes e tal, contra turistas indianos, tem que ser condenado. E o revide agora está sendo pesado, né? Bastante pesado o revide indiano. A gente está no meio do conflito e vendo o desenho geopolítico disso acontecer diante dos nossos olhos. Às vésperas da reunião do BRICS, que vai acontecer daqui a pouco menos de 2 meses aqui no Brasil. Agora, eu vi uma interpretação de que o governo Trump, o MODI, apesar de ser dos BRICS, fez seguido gesto de aproximação, né, com o governo Trump, de que o governo Trump poderia estar por trás dessa ação indiana, ou hindu, para cutucar a China, que na verdade o alvo direto é o Paquistão, mas isso faria parte desse jogo da confrontação global Estados Unidos-China. Você acha que é precipitado uma avaliação dessa? Não é, porque 3 dias antes do atentado, o atentado foi dia 22 de abril, dia 19, se não me engano, o Marco Rubio disse que os Estados Unidos apoiam a Índia na demanda territorial ali na Caxemira. Houve essa declaração explícita, por isso que esse rumor é mais do que um rumor. O Trump, quando houve agora, anteontem, ele se disse horrorizado com o conflito, que é uma vergonha que isso esteja acontecendo. Claro, ele faz um papel de fachada ali, mas tudo indica que os Estados Unidos apoiam a Índia, seja por essa aproximação explícita, depois da visita do Modi ao Trump, que eles se entenderam muito bem, segundo o próprio Trump, e esse acordo para baixar as tarifas que tinham sido impostas de maneira generalizada, mas baixar as tarifas da Índia. Então, tudo indica que existe ali um impulso americano para justamente no núcleo territorial do BRICS, ali em casa, digo assim, na Eurásia, na Ásia, esse conflito ser apoiado pelos Estados Unidos. Não é nada de rumor, não.
Como é que é aquele negócio? Tem rabo de feijoada, tem rabo de porco, tem nariz de porco, tem focinho de porco, tem orelha de porco, mas não é porco. O que é? Feijoada. Pode ser que essa feijoada seja bastante confusa, né? Essa é uma característica, né? Você, inclusive, foi o primeiro que anotou isso aqui, do momento geopolítico mundial, em que era bem mais fácil na época da União Soviética, né? Em que não tinha isso, né? De um lado, o bloco socialista, de outro, o bloco capitalista, e confrontação aberta entre os dois entre os dois blocos. Hoje a situação é bem mais complexa, né? Porque tu não tem um bloco socialista e um bloco capitalista, né? Você tem a China, que tem seus braços e pernas dentro do mundo capitalista, né? Você não tem ao lado dela um outro bloco, um bloco de país, tem o Vietnã, mas você não tem a conformação de um bloco que construa esse antagonismo direto. Então fica essa coisa maluca, né? China e Paquistão nos BRICS, mas ao mesmo tempo a Índia, China e Paquistão, Índia e Paquistão nos BRICS, mas ao mesmo tempo a Índia a serviço dos Estados Unidos para atacar o Paquistão, que é aliado da China. Um mundo complicado esse, hein, Maringoni? Porque em algumas áreas a China compete com a Índia, mas isso não é explícito. Mas se você pensar na Guerra Fria, a Índia, aliás, era um dos principais países do bloco dos não alinhados, formado em 1955, naquela conferência de Bandung, uma cidade da Indonésia, né? Então, os não alinhados, eles tinham essa função de ficar no meio do conflito leste-oeste, mas eles em geral, potências que tinham acabado, países que tinham acabado de obter sua independência, não eram potências, mas eles eram francamente anticolonialismo europeu. Como a Europa era aliada dos Estados Unidos, eles pendiam para a União Soviética sem serem aliados assim de primeira hora. Hoje você tem total razão. Não é um conflito ideológico, é um conflito, eu posso dizer que ele tem tinturas anti-imperiais, anti-Washington claras, mas o mundo dos negócios impera. E a China tem sólidos negócios, sólidos laços financeiros e comerciais com os Estados Unidos. Por isso a situação fica muito mais enevoada. Nós estamos no mundo numa disputa, no plano global, intercapitalista. Isso não quer dizer que a China não seja um país socialista, que a Coreia do Norte não seja socialista, que Cuba não seja socialista. Não, é que as regras do sistema interestatal, das relações internacionais, são pautadas por uma lógica não de confronto, até há pouco tempo não era, mas de integração comercial. O que está havendo agora no governo Trump é uma mudança nesse quadro dentro da economia capitalista. Perfeito. Eu estava lendo aqui um artigo do Perry Anderson, aquele cientista político britânico, em que ele fala, é um texto de 2014, é sobre a política externa americana, e ele fala que a política externa dos Estados Unidos é associada da política interna. O que ele queria dizer era o seguinte: podia ser democrata ou republicano. Congelou o Maringoni de novo, né, gente? Nós podíamos ter... Voltou. Você está dizendo, pode ser republicano ou democrata, mas a política externa tinha cláusulas pétreas. Isso lá atrás, na Guerra Fria. A União Soviética era o demônio na Terra, era o inimigo principal. O que o Trump está fazendo é mudar a política de Estado, ou seja, essas cláusulas pétreas, quem é inimigo, quem é amigo, tanto que a Rússia era inimigo principal do governo Biden, junto com a China, e o Trump fala, não, a Rússia nós vamos tentar nos aproximar, isso tem dificuldade, mas nós vamos tentar, e a China nós vamos isolar como inimigo principal. E a Europa vai ficar rebaixada a um aliado de segunda classe. Não vamos, a tentativa é sair da OTAN, sair da ONU, sair dos grandes organismos multilaterais. Ou seja, está havendo uma mudança que nós não sabemos a extensão e nem se vai dar certo. Mas essa mudança está na lógica da disputa leste-oeste, em especial, eu não vou nem explicar muito isso aqui, mas o Trump ele faz a defesa da economia do dólar. Ele quer impedir que o mundo comece a aventar a possibilidade de transacionar numa outra moeda que não o dólar. Não sei se o renminbi chinês, não sei se um cesto de moedas, mas que o dólar perca essa preponderância no mercado global. É aí que está concentrado, em última instância, o poder americano no mundo.
eu emito a moeda que você tem no seu bolso, no seu tesouro, para comercializar com quem quer que seja. Sim.